urgentemente. Isso é fantástico. Nosso povo correu para a frente com vigor renovado. A armadilha de fogo fecha. O exército russo fez uma curva acentuada. Novas instalações de Putin sob a mira das forças armadas da Ucrânia. Essa é uma vingança inesperada. O ditador foi perfurado. Aviação inimiga para o abate. Avanço decisivo dos nossos. Os chads de fabricação ucraniana são a arma da vitória. A França entra em cena. Toneladas de armamentos, o motor do Kremlin finalmente parou. Tudo isso no nosso programa Ponto Infernal. Agora mesmo, o moedor de carne de Pokrovka está de volta ativa. Os nossos, como de costume, deram uma surra nos ocupantes. Destruição brutal. Perto de Dobropilia, o inimigo se deu mal. As forças armadas da Ucrânia perderam a paciência. Colunas de equipamentos foram direto para o Kobzon. Putin, em agonia, grita para todo lado e olha para o sul da Ucrânia. Começou. Tudo está sendo decidido perto de Kherson. Um inferno na terra, onde ainda acontece uma dura surra no inimigo. Tudo sobre os últimos acontecimentos direto da linha de fogo na matéria a seguir. A Rússia está voltando aos assaltos mecanizados. O uso massivo de blindados foi registrado em várias frentes, principalmente na região de Pokrovsk. As forças armadas da Ucrânia paralisaram um batalhão inteiro do inimigo ao atingir o posto de comando, e os russos continuam tentando, sem sucesso, romper até os seus em Dobropilia, sofrendo perdas enormes no processo. Tudo o que está acontecendo na linha de frente hoje, você confere agora. Analistas militares de ambos os lados da linha de frente relatam que a Rússia decidiu voltar à tática de avanços mecanizados. Na última semana, já foram registrados 3 desses casos. Em todas as vezes, a coluna russa foi destruída e a infantaria não conseguiu se firmar. A última tentativa não foi exceção. Os russos foram detectados e mantidos sob vigilância, conforme foi relatado no canal, enquanto ataques eram realizados contra os equipamentos a 20 quilômetros da linha de frente. Visualmente, as colunas nem chegaram até as posições ucranianas. Ao mesmo tempo, os ocupantes tentaram aproveitar as condições climáticas perto de Pokrovsk. Considerando as chuvas e neblinas, agora está mais difícil para ambos os lados operarem drones. E a Rússia decidiu usar esse momento para tentar um avanço com veículos especiais. Vale destacar que a coluna foi destruída e a infantaria que sobreviveu se dispersou pelos arredores. Depois disso, ela já estava sendo destruída pelos nossos militares na linha de frente. Agora, literalmente nas últimas 24 horas, eles tentaram entrar em Pokrovsk, até tentaram mostrar que avançaram em algum lugar, mas nós os neutralizamos lá. E já faz 18 horas seguidas de varredura em todos os setores. A tentativa na direção de Miroslavgrad também não teve sucesso, embora várias, digamos, unidades tenham avançado para lá, tentando atacar de diferentes lados e já relatando que há os primeiros sucessos. Ou seja, vemos que estamos destruindo todas essas direções de forma muito eficaz. Outra coluna de veículos blindados tentou romper um pouco ao norte de Pokrovsk, em direção a Dobropilia. Lá, as unidades russas ainda permanecem cercadas, e para não perder esses mini pontos de apoio, ainda tentam enviar reforços para eles. Mais uma investida foi feita pela Rússia em direção ao vilarejo de Chakov. Soiler, os veículos não chegaram até o povoado. Chakov é tão importante porque por lá passa uma estrada pela qual, teoricamente, seria possível abastecer os soldados russos presos no bolsão de Avevopol. Mas tudo se concentrou em Vladimirovka, que virou uma zona de destruição para os grupos blindados russos. Como resultado, o inimigo, ou seja, a Rússia, reuniu grandes forças em um espaço muito limitado. Por isso, as forças de defesa atacaram os russos com tudo o que tinham à mão e drones, artilharia e GMLRS. Ao mesmo tempo, apesar de já terem feito 3 tentativas fracassadas de avançar com veículos, os russos dificilmente vão mudar essa tática, segundo os analistas. A principal razão é o comando russo, que lidera a ofensiva em Donetsk. Lembremos que o grupo russo é comandado justamente pelo lendário Sukhoruk Akhdov. Se o general atirava loucamente nas colunas perto de Ubledar alguns anos atrás, como escreveram no canal Zen 2 Majores, e nada aconteceu com ele, então é muito provável que ele continue atirando nas colunas sem pensar também em novas áreas de ofensiva, escrevem os Zen 2 Majores. Perto de Kupiansk, na região de Kharkiv, foi possível estabilizar um pouco a situação.
Atualmente, grupos de sabotagem não conseguem entrar na cidade a partir dos arredores noroeste. Já no sul da Ucrânia, a situação, pelo contrário, está se agravando. O inimigo realizou uma reagrupação lá e está se acumulando perto de Kherson, segundo informou o comando. O fato é que ele realmente está concentrando, na região de Olek, um certo número de grupos de assalto para continuar, digamos, ações ofensivas, ou melhor, ações de busca e ataque perto das Ilhas Antonesky. Nós temos essa informação. Além disso, o inimigo tentará, melhorar seu equipamento de engenharia e as fortificações de suas posições onde está atualmente estabelecido. Ou seja, na margem esquerda ele já não pensa mais em tomar, a zona das ilhas, embora não descarte essa possibilidade constantemente, envia, grupos para tentar se firmar nessas posições. Mas, ainda assim, ele tenta principalmente se manter e não deixar as forças de defesa da Ucrânia realizarem ações mais ativas e eficazes. Ao mesmo tempo, as forças de defesa ucranianas conseguem agir não só contra colunas de equipamentos, mas também contra a força viva do inimigo. Assim, na véspera, os correspondentes militares confirmaram a informação das Forças Armadas da Ucrânia, que o Estado-Maior havia divulgado alguns dias antes. A aviação ucraniana atingiu com precisão a concentração do inimigo na direção de Zaporizhzhia e destruiu o quartel-general dos ocupantes que estavam avançando ali. A aviação ucraniana devastou a concentração das tropas russas em 3 pontos diferentes e destruiu o quartel-general do 108º Batalhão da Rússia. Esse último fato foi confirmado pelos próprios exchuvinistas. Considerando a eficácia das forças de defesa recentemente, com a destruição diária de tanques, veículos blindados de combate e artilharia, além da eliminação de mais de 1.000 russos só nas últimas 24 horas, mesmo com tais perdas, não foi possível alcançar nenhum sucesso significativo em nenhum setor da linha de frente desde o início do outono. Hoje já é a fase outono-inverno dessa mesma ofensiva. No entanto, até agora, os russos não têm nenhum sucesso, nem mesmo em nível operacional tático. Embora as forças lançadas, especialmente os componentes de infantaria, sejam simplesmente uma quantidade insana de tropas nessas direções, superando em muito o número dos nossos soldados de assalto, da nossa infantaria. No entanto, hoje vemos o resultado. Um novo mega-alvo para drones e mísseis balísticos ucranianos. A Rússia dá um passo ousado, está expandindo a base aérea em Engels 2. De forma inesperada para todos, Putin deu uma ordem ousada e está reunindo bombardeiros de toda a Rússia. O centro da nova aviação está sendo montado em caráter de emergência. As primeiras imagens já estão na internet. A inteligência ucraniana já sabe de tudo. A mão do ditador paira sobre o botão do apocalipse. Os nossos estão prontos. O começo foi feito. O que o inimigo realmente está planejando e as forças de defesa da Ucrânia conseguirão trabalhar antes do previsto. Falaremos mais sobre isso em breve. A Rússia está tentando reanimar sua aviação estratégica. Em outubro, a Rússia intensificará o trabalho de expansão de sua principal base de aviação estratégica, a Vivetor, observador militar. Novas construções estão sendo registradas na base aérea de Engels 2. Na parte norte, concreto está sendo derramado, pistas de táxi adicionais estão sendo construídas e 12 vagas de estacionamento estão sendo demarcadas. A base aérea em Engels 2 é um dos principais centros da aviação estratégica do país ocupante. É justamente de lá que decolam os bombardeiros estratégicos que lançam mísseis de cruzeiro contra o território ucraniano. Além disso, no território dessa base é armazenada uma quantidade significativa de armamento aéreo de mísseis. Esses trabalhos de engenharia começaram ainda na primavera. A fase ativa da construção está acontecendo nos últimos meses. Provavelmente, é aqui que serão posicionados os bombardeiros estratégicos Tu-95MS e Tu-160, assim como os bombardeiros de linha de frente Su-34 e os caças multifuncionais Su-35. E, à primeira vista, isso pode parecer apenas obras comuns, mas para os especialistas militares, é um sinal de alerta.
A ampliação da base aérea aumenta as capacidades operacionais da aviação inimiga, reduz o tempo entre as decolagens, aumenta o número de aeronaves em prontidão de combate e facilita a logística de entrega de munições. Essas obras de construção no aeródromo em Deus 2 são, antes de tudo, um momento de demonstração. Após o ataque realizado especificamente por drones ucranianos em 20 de março de 2023, começou uma construção intensiva. Ou seja, a Federação Russa está tentando mostrar que, consequentemente, este objeto militar está entre as prioridades. Além disso, ele está protegido, consequentemente, por sistemas de defesa antiaérea. Ou seja, é mais um sinal político para o público interno do que até mesmo para o externo, seja a Ucrânia ou os Estados Unidos. Ou seja, é um desejo de mostrar que o governo central russo está no controle da situação. Paralelamente a isso, estão sendo realizados trabalhos em outro aeródromo, Diaghilevo, na região de Ryazan. O país agressor está tentando recuperar a mobilidade de sua aviação e a densidade de suas bases, reduzindo a dependência de pistas de pouso e decolagem individuais. Vagas de estacionamento adicionais e pistas de taxiamento permitem uma implantação mais rápida das aeronaves, aumentam o número de decolagens e reduzem o tempo que os equipamentos ficam em posições vulneráveis. A Federação Russa, com obras de construção semelhantes nesses objetos militares, tenta mostrar que continua considerando o chamado terror de mísseis como um elemento prioritário de pressão político-militar sobre a liderança da Ucrânia. Ou seja, não tendo possibilidade de obter sucessos reais na linha de contato de combate, o principal foco do exército de ocupação russo está nos ataques, inclusive com o uso da aviação estratégica, contra infraestruturas no território da Ucrânia e contra cidades residenciais. Mas a expansão das bases é apenas parte da equação. A aviação precisa de tripulações, combustível, munições e linhas de abastecimento seguros. As perdas de pessoal, os problemas logísticos e as restrições internacionais sobre componentes reduzem a eficácia das novas bases. Em outras palavras, mais vagas de estacionamento não significam mais ataques no futuro próximo. Considerando que o aeródromo está localizado a cerca de 600 quilômetros da linha de contato de combate e a cerca de 600 quilômetros da fronteira russo-ucraniana, ele está dentro do alcance dos drones de ataque ucranianos e, consequentemente, dos meios de ataque ucranianos. Estamos falando do Neptuno Longo. Portanto, se for realmente registrada a atividade da aviação russa justamente deste aeródromo, haverá respostas espelhadas por parte do lado ucraniano no momento de realizar ataques contra alvos militares legítimos. E este aeródromo militar é um alvo militar legítimo tanto no momento do uso de armamentos americanos, caso sejam fornecidos, quanto, respectivamente, de uma ampla gama de armamentos de fabricação ucraniana. E esses aeródromos caíram no gosto do lado ucraniano. Em particular, em março, as Forças Armadas da Ucrânia realizaram um dos maiores ataques ao Deus 2. Um depósito de munições foi atingido e cerca de 96 mísseis de cruzeiro lançados do ar, destinados a vários ataques, foram destruídos. O ataque aos estoques de combustível também enfraqueceu seriamente as capacidades do inimigo. E enquanto o adversário tenta expandir a infraestrutura, a defesa ucraniana está se modernizando. Se houver qualquer mínima atividade que ameace as cidades ucranianas, nossos defensores voltarão a realizar ataques precisos e devastadores, privando a Rússia das últimas unidades de aviação. Que avanço! Ucrânia e Estados Unidos uniram forças. Uma nova arma, criada em conjunto, será uma verdadeira revolução no campo de batalha. Um análogo dos Javelin está entrando na arena de combate, mas é muitas vezes mais potente, preciso e rápido. E isso não é tudo. O arsenal de armas para as Forças Armadas da Ucrânia está sendo reabastecido literalmente a cada hora, o que está sendo preparado nas oficinas secretas dos aliados e se este desenvolvimento se tornará o trunfo que acabará com o inimigo. Tudo sobre isso na reportagem a seguir. O Shahed ucraniano atingiu um novo nível. Agora, o drone está equipado com sistemas avançados de navegação e controle ocidentais, e a produção será estabelecida tanto nos Estados Unidos quanto na Europa.
Em breve, ele entrará em produção em massa na Ucrânia, nos Estados Unidos da América e na Alemanha. A imprensa escreve sobre isso. A empresa americana Alterion, em conjunto com a Ucrânia, testou com sucesso o drone kamikaze de longo alcance Artemis ALM-20. O drone está equipado com um sistema de inteligência artificial, é autoguiado e pode atingir alvos a uma distância de até 1.600 km. A ogiva pesará 45 quilos, o que é suficiente para destruir a maioria dos alvos militares, equipamentos e instalações inimigas, acrescentam nossos militares. O ponto-chave aqui é a inteligência artificial. E, francamente, o preço é bem razoável, para dizer o mínimo. E se as características tático-técnicas, como velocidade e altitude de voo, forem mantidas, e eu entendo que esses fatores já foram pesquisados e testados, então, é claro, as coisas ficarão um pouco mais fáceis para nós. Também se sabe que a principal característica do Artemis é o sistema de navegação e mira baseado no computador de bordo Skynode N da empresa americana Alterion. Conforme observado, é ele que permite que o drone mire e atinja o alvo mesmo com falhas na navegação por satélite e garante alta precisão na fase final do voo. Os meios de guerra eletrônica do inimigo usam, em grande parte, o bloqueio de sinais GPS. Ou seja, grosso modo, o que ajuda a mirar com mais precisão. Se falamos, por exemplo, dos canais de controle, sim, eles têm sistemas que permitem limitar as capacidades dos canais de controle de drones pilotados. Estamos falando de um sistema que, em grande parte, realiza voo automático graças ao equipamento de bordo que está nele. Portanto, aqui estamos falando que, graças a essas capacidades, este sistema pode contornar a guerra eletrônica do inimigo e atingir o alvo com erro mínimo, novamente, graças à mira visual que está diretamente neste UAV. Além disso, a empresa desenvolvedora já declarou que o drone passou nos testes no campo de batalha. Isso já foi avaliado tanto pelo lado ucraniano quanto por seus parceiros de produção. Este drone foi criado em conjunto com uma empresa ucraniana não revelada, por razões de segurança. Ele já passou por testes completos que, segundo a empresa, incluíram lançamento do solo, navegação com e sem GPS, trânsito e ativação terrestre. Vale ressaltar que o Artemis ALM-20 possui uma câmera frontal, antenas adicionais, aparentemente um motor elétrico, o que é uma solução bastante incomum, observam os especialistas. Isso é para que, com menores volumes de produção, se alcancem altos resultados através de um acerto mais preciso no alvo. Pois a câmera na fase final da operação do UAV permitirá que ele atinja o alvo praticamente sem erro, inclusive contornando possíveis estruturas antidrone. Em primeiro lugar, eles serão designados e utilizados para destruir aqueles alvos que afetam o poder militar do Estado terrorista e sua capacidade de conduzir operações de combate na Ucrânia. No entanto, a produção conjunta com os Estados Unidos não é a única iniciativa internacional da indústria de defesa ucraniana. Na maioria das vezes, os parceiros ocidentais estão dispostos a investir precisamente em drones. A Dinamarca, pioneira na produção conjunta de defesa com a Ucrânia, foi a primeira a investir numa empresa ucraniana e agora alocou mais de 67 milhões de euros para criar empresas de defesa ucranianas em seu território. A Finlândia também foi uma das primeiras a concordar com a produção conjunta com a Ucrânia. Em novembro de 2024, o consórcio de defesa finlandês Suma Defense estabeleceu uma empresa de produção de drones em território finlandês em parceria com 4 empresas ucranianas. O Reino Unido também focou em drones. Os planos para iniciar a produção conjunta em território britânico foram anunciados há alguns meses pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. Estamos agora finalizando os detalhes das decisões sobre a produção conjunta de armas com nossos parceiros. São decisões sérias, com aqueles que mais ajudam. Projetos concretos, benefícios concretos para a nossa defesa. No futuro, haverá tanto a produção quanto a produção localizada na Ucrânia, que ajudam na defesa do céu. Quero agradecer aos parceiros pelo interesse em trabalhar com a Ucrânia, com nossa indústria. Enquanto isso, a UE forneceu 1,5 bilhão de euros para o plano de defesa e cooperação com a Ucrânia, relata a Bloomberg.
O principal objetivo do programa é otimizar a aquisição e produção de armas, incluindo a produção conjunta com a Ucrânia. Então, parece que em breve o arsenal das Forças Armadas da Ucrânia terá um aumento significativo de desenvolvimentos conjuntos. A França surpreendeu. Desta vez, seu apoio soa mais alto do que nunca. Novos mísseis, veículos blindados, sistemas de defesa aérea, treinamento para nossos militares, tudo isso já está a caminho. Macron aposta na vitória ucraniana. Um sinal poderoso. Que outras surpresas Paris prepara para a frente quando o inimigo sentirá seu poder, contaremos e mostraremos em um instante. A França é uma aliada da Ucrânia na luta contra os invasores russos. O país fabrica drones e sistemas de defesa aérea para as necessidades das Forças Armadas da Ucrânia. Como enfatizou o ministro da Defesa Rustem Umerov, nosso país tem experiência de combate e a França, uma indústria poderosa. Consequentemente, isso garante uma parceria mutuamente benéfica para ambas as partes. Ainda não há dados abertos, mas a cooperação em mísseis Scalp, por exemplo, que é uma produção conjunta, na versão britânica é o Storm Shadow e o Caesar que a França fornece, é conhecida. Há interesse na Ucrânia? Claro que sim, porque a Ucrânia tem não apenas tecnologias específicas que permitem usar e travar uma guerra de nova geração, mas também táticas de uso, experiência, milhões de registros, por exemplo, de inteligência artificial, que permitem usá-las eficazmente no campo de batalha. Claro que isso é muito interessante para os franceses, assim como para qualquer país, em princípio, com o qual a Ucrânia coopera. Foram os franceses, juntamente com a Grã-Bretanha, os autores da ideia de enviar forças de paz para a Ucrânia para garantir a segurança do nosso país. O ministro das Relações Exteriores, Sikorsky, disse muito claramente, mas de que garantias de segurança estamos falando? Garantias de segurança significam que você deve dizer claramente, estão prontos para atirar nos russos? Se estão prontos para atirar nos russos, então devem fazê-lo agora, porque a Rússia já atacou a Ucrânia. Para ser honesto, desde o início da invasão em grande escala, a França não apoiou a Ucrânia imediatamente. Puxa, eles vieram então, junto com Scholz e Draghi, para, de fato, persuadir a Ucrânia a se render sob as condições da Rússia. Mas quando Zelensky os levou à bucha e mostrou o que aconteceu lá, eles perceberam que não havia mais nada a fazer. No verão de 2025, o ministro da Defesa ucraniano anunciou a criação de uma nova iniciativa internacional para a produção conjunta de armamentos no território dos países membros do Grupo de Contato para a Defesa da Ucrânia. Veremos como isso será implementado e veremos informações concretas. Acredito que surgirão informações sobre a produção conjunta de armamentos. Em princípio, a Ucrânia está agora a expandir ativamente a produção nos países da União Europeia, principalmente na Dinamarca, com a qual estabelecemos uma relação frutífera em termos de investimento na indústria de defesa ucraniana. A iniciativa prevê a criação de produções licenciadas de armas ucranianas em países parceiros para atender às necessidades urgentes das forças de defesa da Ucrânia. Em 2024, os lados francês e ucraniano assinaram um acordo para lançar a produção de munições sob a licença da CNBS France Nester. Assim, a França não só transfere armamentos antigos para a defesa ucraniana, mas também estabeleceu cooperação entre seus fabricantes e as Forças Armadas da Ucrânia para uma cooperação fundamental em defesa e troca de experiência na condução da guerra. Agora, oficialmente, a agonia do combustível na Rússia está ganhando força e alcançando os pontos mais remotos. O Kremlin está em pânico, é um beco sem saída. Putin tenta urgentemente inventar um plano de ação, mas tudo está dando errado. Você precisa ver isso com seus próprios olhos, não perca. Um anti-recor absoluto de Putin. Os carros na Rússia estão deixando de ser um meio de transporte e se transformando em um item de luxo, pois está cada vez mais difícil para os moradores da Rússia abastecerem seus cavalos de ferro. Apesar de a Ucrânia extrair inúmeras quantidades de petróleo, o país enfrenta escassez de gasolina e diesel. É engraçado. Por mais engraçado que pareça, em um país que era um posto de gasolina e um apêndice de matéria-prima da China, uma economia de gasodutos, agora não consegue nem mesmo fornecer petróleo e produtos petrolíferos para sua própria população, seu próprio negócio. Os principais culpados pela catastrófica escassez de combustível além da fronteira são as Forças Armadas da Ucrânia e seus ataques de alta precisão à infraestrutura de refino de petróleo dos ocupantes. Assim, no final de setembro,
As refinarias de petróleo em toda a Rússia estavam paradas em pelo menos 38% de sua capacidade de processamento primário de petróleo, ou 338 mil toneladas por dia. Para o antigo país posto de gasolina, isso é um colapso colossal do mercado. Recentemente, a escassez de combustível é seriamente sentida até mesmo na frente. Nos postos de gasolina russos comuns, a gasolina 95, na maioria das regiões, não se encontra nem com uma lanterna durante o dia. Em particular, em postos de gasolina específicos, eles começaram a limitar temporariamente o volume de combustível vendido por pessoa, ou seja, em alguns lugares, eles começaram a permitir a venda de até 20 litros, em outros, até 30 litros. E em outros postos de gasolina em algumas regiões da Rússia, eles suspenderam temporariamente a venda de certos tipos de combustível. Ou seja, em alguns lugares não havia gasolina 92, em outros não havia 95, e assim por diante. Ao mesmo tempo, em pequenos postos de gasolina privados independentes que não fazem parte das chamadas empresas petrolíferas verticalmente integradas, houve um aumento acentuado no preço do combustível. A última situação no país apenas se intensificou. Juntamente com a escassez nos postos de gasolina, vieram os preços exorbitantes. Neste verão, a gasolina e o diesel na Rússia aumentaram em bons 15 a 20%. E a partir do outono, os preços nas placas dos postos de gasolina além da fronteira mudam quase todos os dias, adicionando 1 ou 2 rublos ao custo do combustível a cada vez. Mas mesmo esse aumento não consegue cobrir os custos das refinarias russas, que agora operam sob constantes ataques de drones das Forças Armadas da Ucrânia. A escala do déficit é tal que essa tentativa convulsiva de atingir os bolsos das empresas petrolíferas, que já estão em apuros, com lucros em queda e muitas se tornando deficitárias, é para de alguma forma alimentar o mercado interno. Pior do que a situação interna para os comerciantes de petróleo russos é apenas nos mercados externos. Se antes o Estado compensava a diferença de preços através das exportações, hoje quase ninguém compra petróleo russo na Europa. Portanto, não se pode mais esperar gasolina barata dentro da própria Federação Russa. Há um grande problema com o combustível. A crise só vai piorar. Consequentemente, as empresas petrolíferas não conseguem lucrar nos mercados externos, porque o rublo está artificialmente forte e os preços do petróleo estão caindo. O petróleo russo está sendo negociado a 55, 57 dólares o barril, considerando todos os descontos e reduções em relação ao Brent. E é isso. Parece que as empresas estão de mãos estendidas ao governo, pedindo ajuda, redução de impostos, extração, direitos de exportação, impostos especiais de consumo. Mas as autoridades não podem fazer isso. O orçamento deles está vazando. Eles têm um buraco no orçamento. Não há nada para tapar esse buraco na economia russa. Como resultado, o Kremlin não conseguiu pensar em nada melhor do que anunciar o início da importação de combustível para o país e, paralelamente, parar qualquer exportação de gasolina e diesel da Federação Russa. Ou seja, eles decidiram importar gasolina. Putin venceu. Ele disse que a Rússia não seria um posto de gasolina, um país de postos de gasolina. Eu acredito que esta é uma vitória. Deve-se notar que a Rússia agora comprará gasolina. Como não se lembrar de Churchill, que disse que quando a União Soviética começasse a comprar trigo, então ela terminaria, certo? Bem, é mais ou menos isso. Quando a Rússia de Putin começar a comprar gasolina, em algum tempo ela também terminará, assim como a União Soviética terminou um dia. As autoridades ucranianas também se empenharam ativamente em ajudar a Rússia a terminar. Paralelamente aos ataques de drones às refinarias, Kiev está atingindo dolorosamente a economia de Putin em nível diplomático. Se a Ucrânia sincronizar sua estratégia para reduzir a base de recursos da Rússia junto com os aliados, junto com a Europa, junto com a América, com o Japão e assim por diante, então as sanções surgirão muito rapidamente. E a própria Coreia do Sul, Singapura simplesmente terão medo de fornecer gasolina para a Rússia, para não serem atingidas por sanções. Em uma situação tão desesperadora, o Kremlin está se agarrando à última palha. Ignorando todas as normas ambientais, o governo praticamente legalizou o contrabando, na esperança de que pelo menos ele sature o mercado russo de gasolina. No entanto, tal decisão, garantem os analistas, pelo contrário, vai cravar o último prego no caixão do refino de petróleo da Federação Russa. As autoridades decidiram combater o déficit de gasolina com métodos que causam asfixia e danificam os motores dos carros.
O vice-primeiro-ministro Novak propôs por 6 meses se tornar um aditivo especial à gasolina, que foi proibido em 2016. Com a sua ajuda, eles querem aumentar a produção de gasolina, mas dá um detalhe: este aditivo afeta negativamente o meio ambiente, danifica o estado do carro e aumenta o teor de óxidos de nitrogênio nos escapamentos, depositando-se no ar a 60 centímetros do chão. Inalar esses vapores é perigoso para as pessoas. Entre sintomas de envenenamento estão reações lentas, asfixia, cianose das mãos e orelhas. E um substituto semelhante com aditivos tóxicos transformará o motor em uma pilha de sucata em instante. Depois de meio ano dirigindo com combustível semelhante, o carro ficará inutilizável, assim como todo o transporte público russo. Então, sem gasolina e diesel normais, todo o país multimilionário será forçado a mudar para as boas e velhas carroças. É tudo por agora. Eu sou Darina Utsalo. Mais notícias infernais em nossa próxima edição. Enquanto isso, não se esqueça de se inscrever e curtir. Até a próxima!